Existe uma cena em Breaking Bad que é simplesmente lendária. Skyler, toda preocupada, olha para o marido e diz: Walt, please. Let's both of us stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. E é aí que ele vira para ela com aquele olhar de quem já não tem mais alma nem paciência e solta a frase que virou história. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Pois é, corta para 2025, Brasil. Felipe Martins, recém-saído da cadeia, aparece com uma camiseta exatamente com essa frase: I am the one who knocks. Coincidência? Talvez. Profecia? Provável. Porque aquele que foi a vítima favorita do regime, o preso político preferido de Xandão, agora é quem está prestes a bater a porta. E não é para pedir açúcar, não. É para cobrar o troco. Graças à documentação americana que provou que a viagem de Felipe Martins nunca existiu, todo o castelo de areia judicial de Chandler Clayson pode desabar. E o perigo mudou de endereço. Agora, quem está com medo de ouvir batidas à porta é o próprio Xandão. Tem gente que acha que a comédia morreu, que não dá mais pra rir da política brasileira porque ela já virou uma piada em si. Mas o episódio dessa semana mostra que não só dá pra rir, dá pra gargalhar alto, de nervoso. Porque veja só, o conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, decidiu dar o recado que metade do Brasil sonhava em ouvir, e em inglês, com um sotaque de filme de ação. Ele disse, sem rodeios, que não vai desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. O lugar do ministro Alexandre de Moraes do STF é a prisão. O que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é repugnante, e o que ele fez com o Felipe Martins é repreensível. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. É isso mesmo. O homem que aconselha o presidente mais temido pela esquerda mundial está mirando no nosso ministro mais autoritário. Um crossover digno de Vingadores, Ultimato, versão togados e terroristas. De um lado, o Capitão América do conservadorismo americano. Do outro, o Thanos careca de toga que achou que podia estalar os dedos e apagar a liberdade de expressão. E Jason Miller não economizou palavras. Chamou o que Moraes vem fazendo de nojento. Disse que o tratamento dado a Jair Bolsonaro é indecente, uma perseguição grotesca travestida de justiça. E para piorar, ou melhor, para melhorar o enredo, ele saiu em defesa de Felipe Martins, o ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, vítima preferencial do sadismo jurídico de Xandão. Miller foi direto. O que ele fez com Felipe Martins é repreensível. E é mesmo, porque o crime de Felipe Martins foi não ter feito nada, literalmente. Foi preso por uma viagem que não fez e acusado de uma reunião da qual nunca participou. Parece roteiro de episódio perdido de Black Mirror, versão República das Bananas, edição STF. Mas o que virou o jogo e não foi a fala de Miller, foi o comunicado oficial da CBP, a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Um daqueles documentos que, quando aparecem, fazem até o roteiro do House of Cards parecer plausível. A nota, divulgada em 10 de outubro, mudou completamente o rumo do caso Felipe Martins. A CBP disse o seguinte, em linguagem diplomática, o que é o mesmo que dar um tapa de luva de pelica na carecona de Alexandre de Moraes. Abre aspas. O registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos é impreciso e está sob revisão. Traduzindo para quem ainda acredita na Globo News, vocês usaram um dado falso para prender o cara. A nota continua. Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos na data alegada pelas autoridades brasileiras. Ou seja, a prova central da prisão é inexistente. O documento era falso, uma fraude, uma ficção estatal.
Se fosse um filme, seria O Golpe que Nunca Existiu, estrelando Chandler Clayson como vilão de sobrancelha erguida, Guilherme Amado como repórter que jura que tem provas e a PF como aquele coadjuvante que topa qualquer roteiro enquanto o cachê estiver em dia. E o melhor, o próprio órgão americano reconheceu o erro e abriu investigação interna para saber como essa falsificação entrou no sistema. Ou seja, enquanto no Bananil a mentira é premiada com promoção, nos Estados Unidos ela gera uma auditoria federal. E é aí que começa o desespero de Chandler Clayson, porque o ministro do ninguém solta a mão de ninguém pode acabar soltando as algemas no próprio pulso. A CBP reconheceu algo raríssimo, uma falha em seus registros oficiais. Isso não é um simples ops, é um alerta vermelho diplomático. Significa que um juiz brasileiro usou uma prova falsa vinda de solo americano para prender um cidadão. E nos Estados Unidos, isso é crime federal, de 4 a 10 anos de prisão. O documento que foi usado pelo delegado Shor, pelo PGR e pelo ministro relator para prender Felipe Martins e mantê-lo preso é um documento falso que foi inserido no sistema americano de forma fraudulenta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olhem o que diz a legislação americana. Só utilizar esse documento falso em qualquer lugar do mundo constitui crime federal nos Estados Unidos, punido com pena de prisão de 4 a 10 anos. Só usar esse documento, que nós já sabemos que foi usado, dá pena de 4 a 10 anos, exatamente. Inquérito, investigação já está sendo feita a quem usou esse documento falso que foi inserido de forma fraudulenta no sistema migratório americano. Nós sabemos que esse documento foi usado no Brasil pelas autoridades brasileiras. Um documento falso inserido no sistema migratório americano foi utilizado no Brasil. Utilizar esse documento é crime nos Estados Unidos. Ou seja, se a investigação nos Estados Unidos concluir que esse documento foi utilizado, pessoas que utilizaram esse documento no Brasil responderão criminalmente. Opa! Eu posso ouvir aqui Interpol? Sim. Você pode ouvir aqui processo criminal e condenação criminal nos Estados Unidos, com consequência de prisão e Interpol. Alexandre de Moraes pode ter acabado de descobrir que o inferno não é uma metáfora. Tem jurisdição e se chama Lei Magnitsky. Mas o que é mais engraçado e trágico é que esse episódio desmonta toda a farsa do chamado golpe do Bolsonaro. A base jurídica que sustentava o processo se desfez, a narrativa foi para o saco e o Justiceiro Supremo virou o principal suspeito. O caso Felipe Martins é o retrato perfeito do regime brasileiro atual, uma mistura de Narcos com o Processo de Kafka, dirigido por Didi Mocó. Um sistema em que a presunção de culpa substituiu a presunção de inocência e o crime é inventado conforme a necessidade política do dia. Os caras literalmente fabricaram um crime, e no sentido mais literal da palavra, falsificaram um registro de imigração estrangeira para justificar uma prisão política. Isso não é só abuso de poder, isso é terrorismo judicial. E a cereja do bolo é a cumplicidade da imprensa. Porque, é claro, para quem investigar, se dá para só repetir a narrativa oficial e ainda posar de defensor da democracia. A Globo News, nesse caso, parece aquele personagem do Baby Driver que coloca os fones de ouvido para não ouvir o que está acontecendo enquanto o mundo explode lá fora. Ela finge que não vê, foca na novela, porque, afinal, é mais seguro cobrir o casamento da Barbie do que a derrocada do Supremo. Mas o mundo não está mais comprando essa encenação. Lá fora, o nome de Alexandre de Moraes já virou sinônimo de abuso de autoridade. As cortes americanas começaram um processo de isolamento diplomático. A alfândega, fria, burocrática, sem ideologia, desmascarou o nosso justiceiro com uma simples checagem de sistema. Enquanto isso, até a Itália, que já retirou restrições contra Eduardo Tagliaferro, percebeu o ridículo.
Só no Brasil e talvez na Coreia do Norte é que Xandão ainda é tratado como juiz. Lá fora ele é tratado como o que é, um perigo institucional ambulante. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa, eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. E não é só o exterior, parte da oposição também se ajoelha. Os zumbis do centrão fisiológico, os monstros do pântano que fingem que são contra o governo, continuam blindando o regime e o sancionado. Mas não adianta. A verdade tem CPF, passaporte e carimbo americano. O CBP desmontou com uma simples auditoria o que o STF construiu com um festival de arrogância e toga. E agora o careca virou o careca do desespero. Como dizia ele mesmo, tem muita gente para prender. Pois é, ministro, e a fila está andando. Entre os primeiros da lista está Guilherme Amado, o jornalista que serviu de caixa de ressonância para o regime. Oi, eu sou o cuzão que desgraçou a vida de Felipe Martins. O homem que publicou uma viagem inexistente, baseada num documento falso, e ajudou a jogar um inocente na cadeia. Guilherme Amado é a personificação da imprensa servil, aquele repórter que vendeu a alma por um furo que não existia. Se a Lei Magnitsky tivesse senso de humor, ele seria o primeiro a receber o convite para a festa. O Guilherme Amado, que há poucos dias eu disse, nele, na notícia falsa que ele deu, que o Alexandre se baseou, Alexandre de Moraes, se baseou para prender o Felipe Martins. E fui ver, e verifiquei que ele não fala do assunto desde março. Ele não respondeu ao que eu comentei nesse programa e eu repito. Guilherme Amado está convidado, está intimado a dizer se ele continua achando que o Felipe Martins viajou. Foi ele quem deu a notícia. Fake news. Brutal. Quero que ele se manifeste. Agora, a imprensa não falar não tocar nesse caso. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes se baseia num jornalista irresponsável, para dizer o mínimo, que disse isso. Mas o mais importante é o que vem agora. A declaração da CBP é apenas o começo. É o primeiro dominó caindo. Uma peça pequena, mas que vai derrubar toda a fileira da farsa. A justiça de verdade, a que não usa toga, mas algemas americanas, está se movendo. E se os Estados Unidos realmente emitirem um mandado internacional contra Xandão, será a cena final de um filme que ele mesmo escreveu, dirigiu e estrelou. Só esqueceu que, em Hollywood, os vilões também vão presos. Fraudar o sistema migratório americano é brincar com fogo em terra alheia. E lá, jeitinho brasileiro não é charme, é confissão. Chandler Clayson pode ter passado anos acreditando que era o Lex Luthor da democracia, mas agora descobre que o roteiro mudou e o Superman veste terno da Casa Branca. Lá, astúcia tem outro nome, crime federal, e raramente é uma virtude. No fim das contas, o justiceiro brasileiro talvez descubra, tarde demais, que o caminho da esperteza termina onde o silêncio de Guantánamo começa. Nos países sérios, até a mentira tem passaporte cancelado. E no Brasil, o passaporte da verdade foi confiscado por um careca de toga. Mas calma, Xandão. Nos Estados Unidos o carimbo é outro. Entrada negada. No Brasil de Xandão, o perigo sempre vinha de cima para baixo. Mas agora a porta virou. E quando alguém bater, não é a APF, nem o STF. É o Felipe Martins, olhando para a câmera e dizendo: I am the one who knocks. Quero nem saber, agora já comprei os ingredientes para fazer meu morango do amor. Com certeza vai ficar divônico. O morango tá caro, né? Mas eu não tô nem aí, não tá saindo do meu bolso mesmo. Eu sou soberano igual ao Brasil. Vai passar no crédito ou no débito, seu careca? Fala pra mim aí qual a forma de pagamento. Eu vou passar no meu cartão Mastercard. Passe no crédito, por favor. Esse cartão tem muito limite, muito dinheiro mesmo. Quero ver se não vou fazer meu morango do amor. Ué, como assim recusado? Meu querido, seu cartão está bloqueado por falta de cabelo. Você caiu na Lei Magnitsky. Bloqueado? Você tá maluco? Se o problema for cabelo, pode pegar um pouco da cabeça da ministra Carmen Lúcia. Sou imperador do Brasil.
Não quero saber, cabeça de lâmpada fluorescente, aqui no meu caixa você não passa. Você só pode estar maluco, meu amigo. Eu sou soberano, aqui ninguém manda em mim. Ah, vou fazer igual meu presidente ensinou e roubar, tô caindo fora. Perdeu mané, morango não se ganha, se toma. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.